Meus amigos, estamos de volta dando sequência à parte 2 da nossa aula. Gente, quem pode realizar o flagrante? Quem são os sujeitos da prisão em flagrante? Então veja, sujeito ativo, quem pode realizar? No flagrante facultativo, qualquer pessoa do povo, onde o suposto delito ou constrangimento ilegal praticado com o flagrado não constitui um ilícito, pois praticado diante de um exercício regular de um direito. Como assim, gente? Ora, no flagrante facultativo, em que as pessoas populares, nós particulares, podemos, se quisermos, porque nos é dada a faculdade pela lei, realizar a prisão em flagrante, da pessoa que se encontre em um estado de flagrância. Veja, quando nós realizamos essa abordagem na pessoa, nós estamos segregando, constrangendo essa pessoa, visto que ela não pode fazer aquilo que ela deseja. Óbvio, ela não pode sair correndo porque ela foi segurada, ela não pode realizar um assalto porque ela foi desarmada. Então, ela é constrangida a fim de que se evite que o crime por ela intencionado, seja praticado, ou que, se acaso ela já estiver iniciado os atos de execução, haja essa cessação da continuidade, ou até mesmo quando ela acabar de praticar a infração penal. Então, essa pessoa que pratica o crime, o agente, ele é constrangido, claro, se você tem a sua liberdade de movimentar-se, liberdade de agir segregada, limitada, isso é uma forma de consentimento. Mas veja, gente, que nesse caso, o particular, ele está amparado por uma excludente de antijuridicidade, que é justamente o exercício regular do direito. Então, o particular que realizar essa prisão na via pública, que limitar a liberdade de agir do agente, na verdade, ela está amparada, ela não pratica crime. Agora, no flagrante obrigatório, é aquele que recai sobre autoridades policiais, militares, ok? Civis. Então, como funciona? Veja, basta apenas que se cuide de autoridade policial. Ela pode ou não estar em serviço. Então, se é um policial à paisana, esse policial à paisana, ele deverá realizar a prisão em flagrante delito, sempre que ele puder constatar esse estado de flagrância. Veja que, diferente do particular, essa autoridade policial, ela também está amparada por uma causa de excludente da ilicitude. Só que nessa situação, nós vamos estar diante do estrito cumprimento do dever legal. Tudo bem, pessoal? Então, veja, sujeito ativo no facultativo, feito por qualquer do povo, e no obrigatório pelas autoridades policiais. De onde que tiramos isso? Do artigo 301. Então, olha lá. Qualquer do povo poderá, veja, facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Agora, veja, com relação ao sujeito passivo, nós temos algumas peculiaridades, mas a regra é que qualquer pessoa pode ser presa em flagrante. Veja, existem alguns sujeitos que possuem regramento diferenciado com relação à prisão em flagrante e também as outras prisões cautelares, ok? Vejam quem são essas pessoas. Primeiro, presidente da República. Veja, ele não está sujeito a qualquer espécie de prisão cautelar.
Tá? De onde nós tiramos isso? Artigo 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Veja, ainda que se cuide de um flagrante de crime inafiançável, ok? Quem também tem regramento diferente para o caso da prisão em flagrante são os senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. Então, veja, a única prisão cautelar que eles estão sujeitos é a em flagrante por crime inafiançável. Veja, enquanto que o presidente nem flagrante de crime inafiançável se sujeita, os senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, eles podem sim ser presos por crime inafiançável, desde que essa prisão cautelar seja uma prisão em flagrante. De onde que nós extraímos isso? Olha lá, artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão, ok? Também possuem peculiaridades. Magistrados e promotores só poderão ser presos em flagrante de crime inafiançável ou prisão preventiva e temporária. Como que vai funcionar? Nesse caso, devem ser representados a chefia do órgão ao qual eles se vinculam. Se magistrados, presidente do tribunal; se Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, ok? Do mesmo modo, os advogados. Então, olha lá, em relação ao exercício da profissão, somente pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, assegurada a presença de representante da OAB, conforme previsão do Estatuto, tá? E, por fim, os diplomatas, mas aqui, muita atenção nesse detalhe, tá? O embaixador, ele tem imunidade ampla. Agora, os agentes consulares, aqueles que trabalham nas embaixadas, eles têm imunidade limitada aos crimes funcionais, ok? Então, veja, né, nesse caso, se eles se encontrarem em flagrante de crime não vinculado à função por eles desempenhada, eles vão ser presos em flagrante, sim, conduzidos até a delegacia e lá será lavrado um auto de prisão em flagrante, ok? Então, veja, com relação aos sujeitos, era isso. Agora, quais são os tipos de prisão em flagrante? Então, nós vamos ver que existem variáveis, né, dessas prisões, algumas válidas, outras inválidas. Então, o primeiro flagrante, flagrante próprio, flagrante real, flagrante perfeito, verdadeiro, está lá no artigo 312, incisos 1 e 2. Considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal. Esse está cometendo... Ai, gente, até saiu aqui o negócio. Como assim? Aula que a gente acabou de ver, né? Vamos aqui, estamos em casa. Olha lá. Coisas acontecem comigo, inesperadas, normal, né? Então, veja, pessoal, aqui considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Esse está cometendo, gente, leia-se, início dos atos executórios. Essa é a nossa regra, tá? Porque, veja, no iter criminis, lá em penal geral, o que nós temos, né? Cogitação, preparação, execução, consumação, ok? Isso aqui é estado de flagrância, atos executórios. Existem algumas exceções aqui, mas é raríssimo. Exemplo,
Petrechos de falsificação de moeda, que é um crime que pune ato preparatório. Mas essa é a exceção. Para nós, a essência, esse está cometendo, ele atinge o iter criminis aqui, dentro dos atos executórios, tá? Então, esse, né, dentro do iter criminis, esse está cometendo se vincula a esses atos. Agora, também está dentro do flagrante verdadeiro, flagrante real, quando a pessoa acaba de cometer a infração penal, tá? Então, esses dois incisos, quem está aí com código vai fazer uma setinha e escrever flagrante verdadeiro, flagrante próprio, flagrante real, ok? A outra espécie de flagrante, olha lá, flagrante impróprio, irreal, quase flagrante, inciso terceiro. Então, aqui no inciso terceiro, veja, a pessoa ela é perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Veja, qual é o detalhe aqui? É perseguido. Essa perseguição, pessoal, ela basta que seja ininterrupta, uma perseguição sem quebra, sem interrupção. Então, eu não tenho um lapso de tempo. Geralmente, em provas, os examinadores gostam de cobrar 48 horas, 72 horas, 36 horas. A lei, ela não traz um prazo especificado em horas. Então, nós nos vinculamos ao quê? À perseguição. Tem perseguição que pode durar 5 dias, se ela for uma perseguição ininterrupta, é válido. Estaremos diante ainda do flagrante irreal. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado, não vincular com horas, tá? Mas com perseguição, com interrupção desse lapso. Agora, veja, na prática, como funcionaria? Não é assim, né, gente? Fui assaltada agora, tá contando. Pô, fui assaltada agora. Comuniquei para a delegacia, né, para a polícia. A polícia iniciou buscas, iniciou perseguição. Então, esse timing entre a consumação e a comunicação, ele não conta, porque senão sempre vai estar interrompido. Começa a contagem dessa perseguição a partir do momento que a pessoa ela é efetivamente perseguida. Então, entre a consumação ou tentativa do crime e a comunicação da polícia, você vai desconsiderar esse lapso e, partindo daí, é que você vai, né, analisar se houve ou não interrupção dessa perseguição. Então, veja, ocorre, né, esse flagrante impróprio quando o agente, já tendo consumado o delito ou em meio aos atos executórios, se é uma tentativa, é interrompido por terceiros. Ao fugir, é perseguido e preso. A perseguição deve ser ininterrupta, não importando o tempo de sua duração. Então, veja, quais são as condições, portanto, de validade desse flagrante irreal? Primeira, perseguição ininterrupta, olha lá. Entender-se-á que o executor vai em perseguição. Então, veja que o 290, ele traz para nós o conceito daquilo que deve ser considerado como sendo perseguição para fins de prisão. Então, veja, entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, tendo avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. B, sabendo por indícios ou informações fidedignas, verdadeiras, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então, veja que esses são os requisitos. Então, olha lá, letra B, né? O réu, ele passou por ali. Então, as pessoas, né, os perseguidores recebem essa informação no tocante a, né, se eles viram ou não alguém passar. Isso também é contado para fins de interrupção, ok? Agora, veja, né? Com relação ao flagrante presumido, que é a nossa terceira modalidade. Então, vimos o flagrante próprio, inciso 1, 2. Flagrante
irreal ou impróprio, inciso 3º, flagrante presumido, você vai presumir que a pessoa estava em estado de flagrância, inciso 4º. Como é uma presunção, esse flagrante ele é denominado de flagrante ficto, tá? Como que isso cai na sua prova, gente? Cai flagrante ficto, flagrante assimilado. Não vai cair flagrante presumido, que esse nome já está manjado nas provas. Então, olha lá. Também encontra-se em flagrante quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Veja, no flagrante ficto, nós, primeiro, não temos perseguição nenhuma. E 2, né, o agente ele é apenas encontrado depois, sem perseguição, com coisas que o façam presumir sua autoria. Então, exemplo, um homicídio que aconteceu aqui no estúdio, beleza. Tempos depois, né, sei lá, meio período depois, 6 horas depois, né, eu que estava aqui na LAG, sou encontrada na via pública à noite com uma camisa ensanguentada, né? Pô, vou ser conduzida coercitivamente à delegacia. Lá vai se constatar que o sangue na minha camisa, fui encontrada ali com uma camisa ensanguentada, né, em que os investigadores presumiram que eu poderia estar ali com algum envolvimento no homicídio. Então, veja, houve o quê? Um flagrante ficto, porque eu fui encontrada com uma camiseta ensanguentada, de modo que foi feita uma presunção. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da LAG Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na LAG Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.